Durante a vida a gente sofre uma série de novas influências e acaba experimentando outras sonoridades e acaba querendo também colocar isso em prática. No caso do heavy metal e seu público xiita, o negócio fica meio complicado. Afinal de contas, a galera é meio mente fechada e não gosta de novidades. E assim, às vezes a banda exagera também, vai. Não é sempre que estamos inspirados e cheios de ideias boas para criar algo novo. Agora some tudo isso com problemas emocionais e familiares, com a pressão de grandes gravadoras e contratos milionários. Só poderia dar bota. Tem bandas que tomam umas atitudes administrativas no meio da sua carreira que faz a gente ficar pensando, o que diabos esses filhos da puta estão fazendo? A gente sabe que o Steve Harris é o dono da bola e o que ele fala é regra. Depois que o Bruce saiu, o Maiden ficou sem vocalista. E teria sido lindo se o André Matos ou o Falaschi tivessem entrado na banda lá na época. Ok, eles não queriam um estrangeiro, ora, tava cheio de vocalistas ingleses extremamente competentes para ocupar o lugar do Dickinson. Mas o Steve bateu o pé e colocou o Blaze. Certo, o chefe decidiu, tá falado, mas quem era o tal de Blaze Bayley? Em 95 nós ficamos conhecendo então o Rapagão através do The X Factor. Ok, não é um disco ruim, mas tem uma energia diferente e o vocal do Blaze era médio grave e ficava perceptível que ele não iria conseguir subir umas notas altas como na Aces High da vida aí. Mas ok, a vida seguiu. Em 98, o Virtual Eleven nasceu, e assim, o Maiden não tem disco ruim, mesmo porque toda a produção milionária por trás do negócio deles não iria deixar isso acontecer. Mas eles têm discos fracos, Fear of the Dark, por exemplo, já vi cidadão chiando em cima do disco. E o Virtual Eleven, cacete, flopou. E foi a gota d'água para a permanência do Blaze na banda, que já não fazia mais cabimento tá ali na donzela. O que veio depois todos nós já sabemos. Virtual Eleven é meio tedioso, com músicas sem brilho e energia. Nada ali te empolga muito ou te prende. Foi um disco que passou batido, saca? E para os mais fanáticos, com certeza esse é o pior disco da donzela. Mas com certeza tem outras pessoas aqui que acham que existe disco pior. Já monta aqui embaixo a sua listinha de piores discos do Iron Maiden. O Guns foi uma banda foda, eu sei que tá cheio de from hellzinho aqui de manga cortada que renega o passado, mas vários desses caras curtiram sim a banda. Analisando de forma técnica e estética, os caras foram uma das últimas bandas gigantes do rock. E tudo ia tranquilo, até que o ego maior que 1000 Mustangs do Axelzinho fez a banda definhar aos poucos. Primeiro ele arrumou um jeito de mandar todo mundo embora e recontratar um monte de outros músicos. Depois ele pirou que ia fazer um som à la Nine Inch Nails e Ministry. O desgraçado, ao invés de montar um projeto paralelo, não, resolveu que ia mudar toda a sonoridade pela qual o Guns ficou conhecido. Parabéns, viu, seu cocô? Daí a putaria de 1000 anos para a democracia chinesa começou. O disco foi lançado finalmente em 2008 e puta que los pariu, que disco ruim. A bolacha flopou e teve fã que ficou pistola da cara, claro. Chinese Democracy é um disco esquisito sem pé nem cabeça, com uma estética sonora que tinha morrido lá nos anos 90. Enfim, esse é sim o pior disco do Guns N' Roses sem sombra de dúvidas. Por falar em ego, você já ouviu falar do Megadeth? Desde o Euthanasia, o Espigão vinha demonstrando um certo interesse em outros sons. E assim foi feito, mas até então ainda tinha uns riffs e guitarras pesadas. Porém, o Caboclo cagou tudo em 99 com o Risky. É aquele tipo de disco que a gente fica... What the fuck? Quem viveu pra ver um Rust in Peace da vida morreu de raiva quando se deparou com essa bagaça. Eu não sei muito bem definir o que ele quis fazer nesse disco, né? Porque assim,
Às vezes ele entra num lance meio industrial, depois deságua nos riffs mais hard rock. Enfim, esse disco não dá pra entender é porra nenhuma. Risky é tão escroto que tem até música de striptease. Como toda banda tem o seu Seringer, com o Mega não foi diferente. Muitos metem o pau no Metallica, mas quando o Mustaine decidiu mudar o som, ele cagou no pau 2 vezes e esfregou na cara do público. A banda rival do Espiguito ainda conseguiu, quando mudou de som, fazer umas coisas assim mais pesadas. Já o Mustaine... sem palavras. O caso é que muitas bandas tentaram se adequar ao mercado e com isso pegar uns cobre a mais, mas nem sempre a estratégia deu certo. Por Megadeth as coisas só começaram a voltar à normalidade no The World Needs a Hero. É cada uma. Já que falamos de Megadeth e Metallica, é óbvio que eles estariam aqui. Eu não vou falar dos gêmeos Load e Reload, e tampouco do terrível Seringer. Vamos falar do... Lulu. I want you on the floor, and in a coffin your soul shaking. É tedioso fazer a mesma coisa sempre, durante 10, 20 ou 30 anos. Aí começam as parcerias e projetos paralelos. O Lulu foi uma dessas peripécias da banda. Mas Barba, esse não é um disco do Metallica. Meu filho, o diacho do disco tá lá no Spotify, então não fode. Bom, o que eles tentaram fazer ali, ninguém vai saber. As músicas contidas nesse disco são estranhas, não tem pé nem cabeça, e tem umas quebras de tempo que não dão em nada. Foi um experimento? Ok, foi, mas é um Frankenstein 2.0 do caralho. Se a coisa não tava boa pra eles lá na época daquela bosta do Seringer, com o Lulu a coisa não melhorou muito não. O disquinho ruim do diabo. Oh, Jack, I beseech you. Tem integrante de banda que não consegue emplacar nada fora da sua banda oficial. Mesmo o Lulu sendo um disco considerado fora da discografia oficial deles, fica a prova de que de repente a banda jamais conseguiria sair do feijão com arroz que eles fazem a vida inteira. E mais uma vez, o Lulu é a prova viva. The aggressor, I am the table, I am the 10 stories. Melhor mesmo é se focar nas coisas boas que a banda fez, e tem bastante disco bom. Para os odiadores do pós-Black Album, o Load e o Reload acabam sendo 2 Raining Blood em comparação a esse experimento esdrúxulo do Lulu. Já falei em outro vídeo isso, o Kiss, quando eu era um piazito fã de Iron Maiden, foi uma decepção para mim. O visual dos caras era pesado demais, bem, pra uma criança de 8 anos como eu. Mas o som era festivo e alegre demais para os meus ouvidos, habituados a ouvir a sombria The Number of the Beast e a tenebrosa Thought of Evil do Judas Priest. Mas é claro que o sucesso monstruoso dos meninos do Kiss não foi afetado pela minha opinião e percepção negativa. Porém, existe um disco deles que até os fãs mais fiéis queriam quebrar na machadada: o Music from the Elder. A música single The World Without a Hero teve uma boa repercussão. Mas só ficou nela mesmo. O disco foi tão rejeitado pelos fãs que o Kiss não fez nenhuma tour de divulgação dele. Music from the Elder foi sumariamente criticada pelos fãs mais fiéis. E segundo a história diz, os fã-clubes do mundo inteiro disseram que não iriam comparecer ao show caso a banda cogitasse a ideia de fazer uma turnê de divulgação do disco. É um bando de babaca. A verdade é que o 9º disco foi lançado com a ideia de mostrar que a banda havia amadurecido. Até o visual estava mais leve e as músicas dessa bolacha traziam uma sonoridade conceitual e fora da caixa de tudo que a banda já tinha feito até então. Mas aquela história entre a inovação e a identidade existe uma linha muito tênue.
e parece que o Kiss nesse disco conseguiu cruzar facilmente ela. Os anos 80 mudaram os rumos da música pop. Onde antes existiam somente terninhos e mocinhos bem comportados, agora era cercado por ombreiras e sintetizadores climatizantes. Conhecida como a era do exagero, os anos 80 trouxeram muitas coisas boas, como o thrash metal e o death metal. Só não trouxe em 86 um bom disco pro já clássico Judas Priest. Turbo. Eis aí um disco que a galera torceu o nariz fodidamente quando foi lançado. Dois anos depois do genial Defenders of the Faith, a banda nos agraciou com esse disco deveras estranho. Eu particularmente gosto muito da Turbo e da Lock Them, que aliás tem um refrão muito legal. Mas é aquela coisa, eles abraçaram uma coisa assim mais comercial, com alguns elementos do glam, e acabou que ficou muito destoante do que estava sendo feito nos álbuns anteriores. Explicação. Bem, o tardo hair metal estava em alta naquele período, e parece que eles tentaram dar uma flertadinha com alguns dos seus elementos, como os cabelos de poodle, refrões grudentos, e talvez a única parte legal e engraçada disso tudo, os clipes que lembravam filmes de ação e aventura dos anos 80. Apesar de tudo, eu gosto muito das duas primeiras faixas desse disco que eu já citei lá atrás, que inclusive são as duas singles que ajudaram no lançamento dele. Mas e você, diria que tem mais alguma faixa nesse disco obscuro na carreira dos caras? Comenta aqui embaixo.